Olá, pessoal. Então, depois que você assistiu a aula de transformação de período em relação ao tempo de taxa, então agora a gente já pode estar falando de taxas equivalentes, ok? Então, a primeira coisa é definir essa ideia de taxas equivalentes, né? O que são elas? São taxas que, quando aplicadas ao mesmo capital, ao mesmo principal, né? O inicial, onde você vai capitalizar um determinado valor, esse intervalo também tem que estar no mesmo tempo. E aí ele vai produzir juros, vai produzir montantes, né, iguais. Tá legal? Então, essas taxas elas devem ser sempre observadas com muita atenção em relação ao financiamento, principalmente a financiamentos de longo prazo, né? Geralmente nós somos apenas informados pela taxa mensal de juros e a gente não toma conhecimento dessa taxa anual ou dentro de um outro período estabelecido que pode ser dias, né, meses, anual, bimestral, semestral, quadrimestral, né, sei lá, entre outras aí, tá? Então a ideia aqui é a gente entender a transformação que a gente vai fazer, que são taxas equivalentes, tá legal? Então, só para a gente situar, nós temos dois tipos de taxa equivalentes. Nós vamos trabalhar primeiro com a taxa de equivalência para juros simples, tá? Depois a gente vai trabalhar na aula 3 a taxa de equivalência para juros compostos, ok? Então, taxa de equivalente para juros simples. Vamos ver aqui, ó. Determinar a taxa de juros anual. Então ele está querendo aqui, ó, para um N de um ano. Anual é para N de um ano, tá certo? Proporcional às seguintes taxas: 3% ao trimestre, né? Então lembrando que trimestres é AT. 27% ao semestre, AS. E 5% ao mês, AM. Como que a gente vai trabalhar isso? Vamos lá, vamos pegar aqui o item A primeiro. Então nós temos 3% ao trimestre e ele quer trabalhar essa taxa, que a gente vai chamar de taxa conhecida, né? 3% ao trimestre. Ele quer num período de um ano, ok? Então, determinar a taxa de juros anual. Então, essa taxa de juros anual para a gente é referente a um ano. Tá legal? Então, tá aqui. Vamos lá. Vamos trabalhar o nosso QQ e o nosso QT. Então, perguntinha. Lembra-se da pergunta da primeira aula? A gente diz assim, ó. Quantos trimestres cabe dentro de um ano? Então, a gente já sabe, né? Que são 4 trimestres. Ok? 4 trimestres. Então a gente esquece esse cara aqui, ó, um ano, e trabalha justamente com o mesmo tempo, né? Então, tempo de taxa trimestre, tempo de período trimestre. Então vamos lá. QQ é o meu período no mesmo tempo da taxa. Então vamos lá. 4. E o tempo de taxa é ao trimestre. Então é para um trimestre. Então, o nosso QQ sobre o nosso QT é igual a 4 sobre 1. Bom, então, a nossa taxa equivalente, o nosso IEQ, vai ser igual a QQ sobre QT vezes, né? Porque eu estou dentro do juros simples, tá? Então, vezes a minha taxa conhecida, tá? Então, como é que eu vou trabalhar isso? Vamos lá. IEQ é igual a 4 sobre 1 vezes a minha taxa conhecida, que é 3%. Então, 3. 4 vezes 3, 12. 12 sobre 1, que é igual a 12. Ok, então eu tenho 12%
correto? Ao, né? 12% ao período. Tá aqui. Essa é a nossa resposta. 12% ao período. Qual período que ele falou pra gente aqui? Foi um período de um ano. Então, é 12% ao ano. Ok? Então, vamos lá. Vamos trabalhar agora o item B. Item B. 27% ao semestre. Então, essa é a minha taxa conhecida. E qual é o meu período? Meu período vai ser de um ano. Muito bem. Vamos fazer nossa pergunta? Quantos semestres cabe dentro do ano? A gente já sabe, né? Dentro do ano cabe 2, correto? Semestres. Então, 2 semestres. Não uso mais a palavra um ano, e sim 2 semestres, para trabalhar no mesmo tempo. Então, o meu QQ é quanto mesmo? 2, isso mesmo. E o meu QT é quanto? Ele é para um semestre. Então, ao semestre, um semestre. Bom, então, vamos dar a resposta aqui? Como é que a gente vai trabalhar, então? Como aquele colocar para a gente assim, ó. Nossa taxa equivalente, lembrando que é para juros simples, né? Então, vai ser o nosso QQ sobre QT vezes a nossa taxa conhecida, tá? Então, o que a gente tem aqui é justamente isso. Vamos lá, então a gente tem QQ sobre QT, 2 sobre 1, vezes, olha a taxa conhecida, 27. Então, nós temos aqui 54 sobre 1, que é 54, correto? Por cento ao período. Tá aí. Dado para juros, né? Simples. O item C, a gente vai trabalhar o quê? Vamos trabalhar lá, ó. Tá dizendo que é 5% ao mês. Qual o período que ele quer? Um ano. Então, a gente faz a pergunta: quanto que a gente tem de meses dentro do ano? Quantos meses? A gente tem 12 meses. Então, não trabalho mais com a palavra um ano, trabalho com meses, 12 meses. Então, a gente vai lá, ó. IEQ é igual a QQ sobre QT, vezes taxa conhecida. Então, nós temos QQ, 12 meses. Tempo de taxa para um mês, vezes 5. Então, aqui 5. Multiplico 5 vezes 12, 60, sobre 1. Então, nós temos 60%, correto? Ao período. Então, tá aí. Reveja o vídeo, né, mais de uma vez, tá? E lembrando que é sempre importante a gente tá revendo também a primeira aula, que trata sobre transformação de períodos em relação ao tempo de taxa. Então é isso.